Oi, amigas e amigos do Poder Divino. Nós vamos dar sequência no estudo das terças-feiras do livro A Mediunidade Nossa de Cada Dia, do Dr. Odilon Fernandes, psicografia do nosso querido Bacelli. Hoje nós vamos fazer a reunião completa, como é feita no centro, até nós voltarmos às atividades. Então vamos iniciar fazendo uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Caiu aqui para nós, no capítulo 5, proveito do sofrimento para outros, o item 31. Aqueles que aceitam resignadamente seus sofrimentos por submissão à vontade de Deus, com vistas à sua felicidade futura, não trabalham apenas em seu proveito? Poderiam tornar seus sofrimentos proveitosos para outros? Esses sofrimentos podem ser úteis para outros material e moralmente. Materialmente, se o seu trabalho, privações e sacrifícios que se impõem resultam no bem-estar material de seu próximo. Moralmente, pelo exemplo que dão de sua submissão à vontade de Deus. Esse exemplo do poder da fé espírita pode estimular pessoas infelizes à resignação, salvá-las do desespero e de suas funestas consequências para o futuro. São Luís, Paris, 1860. E agora nós vamos pedir a permissão de Jesus, dos nossos incansáveis amigos da Casa do Poder Divino, para abençoar a todos nós, abençoar nossas famílias, a todos os irmãos que procuram a nossa casa, enfim, todos aqueles que habitam o nosso planeta e que passam por esse momento de transformação. Que Jesus possa nos amparar, nos abençoar e que a paz dele esteja conosco nesse momento. Então, passando para o capítulo 18, Dr. Odilon intitula Exercita a Humildade. E aqui ele traz um comentário para nós da nossa mediunidade, à luz do Espiritismo, no exercício diário da humildade. E ele inicia nos dizendo: paralelamente ao teu exercício mediúnico, exercita a humildade. Bom, na primeira frase, que ele nos incita a desenvolver, a exercitar a humildade, vamos abrir um parênteses para a gente poder relembrar os comentários constantes da espiritualidade, nos lembrando que a mediunidade é de todos nós, seja a mediunidade ostensiva, ou seja a mediunidade sutil, através da intuição. Todos nós, de certa forma, estamos como filtros entre a espiritualidade amiga e os acontecimentos que nos atingem a todos os momentos. Lembrando que quanto mais a nossa sintonia esteja relacionada com os espíritos de luz, mais suave, mais paz e mais tranquilidade em nossas vidas. Porque nós recebemos a influência espiritual, seja ela de bons espíritos, quando a nossa sintonia está numa faixa vibratória positiva, ou recebemos também a influência espiritual dos nossos irmãozinhos menos evoluídos, revoltados, rebeldes, quando a nossa sintonia está realmente inferior, vamos chamar assim. Mas o que é a humildade?
De repente, a gente pode imaginar que a humildade seja uma condição humana de aceitar a tudo e a todos, de fazer, na realidade, uma política da boa vizinhança, onde a gente receba todas as influências exteriores de forma com que a gente concorde com tudo. E a humildade bem representada, ela está configurada na vida de Jesus. Se nós percebermos os atos de Jesus, as suas palavras, ele sempre foi muito humilde, mas ele nunca, em momento algum da sua existência, ele negou, na realidade, a que veio. Então, a humildade, ela não converge para a questão da submissão. Jesus, quando questionado por Pilatos se ele era rei, ele respondeu que o reino dele não era desse mundo, mas ele não negou respostas. E assim sucessivamente. Ele nos disse que era o caminho, a verdade e a vida. Ele não impôs a ninguém segui-lo, ele alertou. Dentro da sua humildade, ele sempre, durante o período que ele esteve conosco, ele nunca se alterou no aspecto de vida e o que veio. E esse exemplo nós devemos seguir. A humildade é exatamente nós entendermos que o proselitismo, ou seja, o convencimento do nosso próximo da religião que nós seguimos, da política que nós admitimos, das pessoas que amamos, do formato que nós entendemos correto, da cultura pré-estabelecida, isso não é nossa obrigação de impor a ninguém. Então, de repente, a pessoa diz, fulano é sistemático, é positivo, ele coloca as ideias dele, mas a própria modificação no tom de voz pode, sem dúvida nenhuma, nos dar a pista de que aquela pessoa precisa ainda de autocontrole. Usando essa questão da tonalidade de voz, do mesmo formato de atitude em todos os dias, isso demonstra que aquela pessoa tem autocontrole, e autocontrole é para quem é humilde. Nós não somos obrigados a ter todas as pessoas concordando com o que nós pensamos e da forma que nós agimos. Então, é preciso entender que a humildade é compreender a si mesmo, entender que nós somos mais um no universo e que a nossa ideia, que os nossos pensamentos e as nossas atitudes, elas devem, sem sombra de dúvida, ir cada vez mais de encontro ao que nos mostrou Jesus. Nós podemos e devemos cuidar da nossa evolução. A do próximo, nós devemos e podemos auxiliar com os nossos exemplos, com as nossas palavras, até quando ele queira. Caso contrário, não pode haver imposição. Tem uma historinha do Chico Xavier que eu gosto muito, onde uma mulher veio de São Paulo e recebeu uma mensagem do marido. Só que quando o Chico foi para casa, ela foi atrás do Chico e, batendo insistentemente, o Eurípides foi atendê-la e ela estava realmente completamente alterada e dizia que ia provar que o Chico era uma fraude. E o Chico estava reunido na varanda de casa com as pessoas mais próximas, tomando um café, e o Eurípides havia dito a ela que ela deveria seguir algumas regras, esperar um pouquinho. Quando ele entrou na varanda, o Chico falou, tem uma senhora querendo falar comigo. Então Eurípides foi lá e abriu. E ela entrou e já entrou realmente completamente alterada, balançando a mensagem na mão e dizendo ao Chico, por que você fez isso? Eu vou provar que você é uma fraude. E o Chico, tranquilamente, com toda a paz que o caracterizou, sem modificar em absolutamente nada a sua voz ou a sua atitude, respondeu a ela, minha irmã,
né? O que a espiritualidade pede para me fazer, eu fiz, eu recebi a mensagem. Quanto foi que eu te cobrei? E ela disse, você não me cobrou nada, mas aqui é uma fraude, o que você me passou não é do meu marido. Ele falou, olha, minha irmã, eu faço, na realidade, o que os espíritos me pedem para fazer. E você vai me desculpar, minha irmã, mas o seu marido está aqui pedindo que eu te fale. Você vai me desculpar mais uma vez, mas é minha obrigação de te falar. Ele está dizendo que você reservou um veneno que está no criado mudo do lado que ele dormia e que você não pode fazer isso, não deve fazer isso. O seu objetivo é reencontrá-lo. E se você fizer isso, você não vai reencontrar. A mulher caiu no pranto, se ajoelhou e queria beijar os pés do Chico. O Chico não tentou convencê-la. O Chico sempre foi a mesma pessoa, calmo, tranquilo, cheio de paz, de harmonia, de respeito ao próximo. Essa é uma demonstração da humildade. Muitas vezes, nós iniciamos na nossa carreira de médiuns, ostensivos, e temos o orgulho para lutar, porque recebemos, às vezes, alguma coisa e duvidamos nós mesmos daquilo, e é nosso orgulho falando, nós ficamos com medo do julgamento do próximo, continua a nossa vaidade, o nosso orgulho falando. Então, quando o Dr. Odinon nos aconselha realmente a praticar a mediunidade junto com a humildade, é exatamente isso. Nós seremos julgados, pessoas vão acreditar e não acreditar, pouco importa. O que interessa na realidade é a sua paz, é a sua capacidade de sintonia e o trabalho que você é capaz de executar. Então, execute-o com humildade. E ele continua nos dizendo, sempre que cometeres excessos, reconsidera. Aqui ele nos diz de forma muito clara, todos nós, humanos, ainda cometemos excessos. Então é preciso reconsiderar. Nós podemos mudar o tom de voz, ficar realmente chateados, magoados por pessoas duvidarem do nosso trabalho, pensarmos em desistir no começo ou no meio da trajetória. É preciso que a gente coloque humildade nisso, reconsidere. Nós estamos aprendendo em fase de crescimento. E ele nos diz, em benefício da paz, inclusive pela falta que não cometestes, não hesites em solicitar perdão. Olha que coisa linda, gente. Isso aqui realmente é um conselho extraordinário. Quem consegue alcançar os píncaros da humildade quer paz. E ele diz que, em benefício dessa paz, mesmo que você não tenha cometido nenhuma falta, não hesites, não duvide, não perca a oportunidade de pedir perdão. Que coisa linda! Nós, muitas vezes, queremos a razão em detrimento da paz. É preciso entender que quando a gente chega no estágio de querer a paz e não a razão, é, talvez, a primeira simbologia absoluta de que nós já entramos no cômodo da humildade. E isso é muito importante, lembremos disso nas nossas relações. Eu não errei, eu não cometi nada que realmente pudesse atestar como errado, as pessoas se ofenderam ou viram alguma falta em mim, não cometida, e o que acontece comigo? Eu me arvoro realmente por juiz, por alguém que tem todo o direito da cobrança, e ele nos dá aqui um conselho que nós devemos levar todos os dias. Mesmo que você não tenha errado, peça perdão, tenha paz. No final das contas, é com você e Deus. E ele nos diz, se almejares avançar nas sendas da evolução, aprende a conservar-te em teu próprio lugar de servir. Olha que coisa, gente. Se nós queremos evoluir, aprendamos a servir.
mantenha-se no seu trabalho, mesmo sob críticas, mesmo sob julgamentos, não importa. Dentro da humildade é a capacidade que nós temos, dentro dessa plenitude de compreensão, que nós estamos aqui de forma transitória. Lembrando que esse é o estágio do encarnado, porque nós não morremos. É uma sequência. Se a gente enxerga a vida como finita, eu vou morrer, vai acabar isso amanhã, nós vamos aguçar a nossa vaidade, nós vamos aguçar o nosso orgulho, mas nós não iremos morrer. O que irá ficar aqui é o nosso corpo, que nos deu a oportunidade da experiência da reencarnação. A vida continua e é uma sequência. Se eu consigo vencer um tanto bom dessa vida, da minha vaidade, do meu orgulho, do meu desequilíbrio, na próxima eu já venho mais preparado. E é importante que a gente lembre disso. O exercício da mediunidade é uma oportunidade que a gente tem de acelerar o nosso crescimento, seja em resgate, em lição ou em missão. E a partir do momento que nós compreendemos que a conta fecha é conosco e Deus, nós passamos a olhar para dentro de nós sem orgulho, sem arrogância, sem prepotência, sem querer, na realidade, nos comparar a Y ou X. Cada um de nós tem, na realidade, o seu talento, vamos chamar assim. Cada um de nós tem a sua oportunidade. Então é preciso que nós olhemos para dentro da nossa evolução com humildade. Por isso o doutor Odilon nos avisa, nos alerta. É preciso que a gente caminhe no decorrer da nossa existência com a nossa mediunidade e com a nossa humildade. Isso favorece o nosso crescimento. Não é? Quem mais é dado, mais será cobrado. Mas a quem mais está disposto, como nos diz o André Luiz, se o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. E se o trabalho apareceu, é para o nosso progresso, para que a gente acelere e alcance mais rápido o nosso objetivo final, que é a felicidade perene, que é a felicidade constante, compreendendo cada vez mais os mecanismos de nosso Pai, Deus Criador, olhando, observando como viveu Jesus. Chico, um grande exemplo para nós. E ele encerra nos dizendo: não extrapoles em tuas atribuições, nem alteres a voz, onde apenas te compreende ouvir e calar. Então aqui ele encerra nos dizendo que cada um de nós tem a condição de aprendizado e de trabalho. E que nós devemos nos colocar, na realidade, como servidores. Mas veja que ele nos diz na alteração de voz. Né? Quem de nós, na realidade, pode já se dizer capaz desse pequeno controle, mas que é um gigante contra a nossa vaidade, contra o nosso orgulho, a nossa arrogância, a nossa prepotência ainda. E é preciso que a gente esteja vigilante. Essa lição de hoje é uma lição muito interessante, nos alertando realmente para que a gente saiba se colocar em seu lugar, entender que o universo, ele é na figura de linguagem do Velho Testamento, a escada de Jacó. Cada um de nós se encontra em um degrau. E eu encerro com uma historinha, desculpem, que eu gosto de fazer um comparativo, onde a gente imagina que o vizinho ou o parente poderia fazer muito mais do que faz. E podemos passar a nossa vida inteira vigiando os amigos, os parentes, os vizinhos, os colegas da casa espírita ou de outras religiões, imaginando que eles têm um potencial extraordinário para fazer mais do que fazem. E aí vem a figura de linguagem. Quando a gente desencarna, vamos estar diante dos nossos mentores e ele pode te perguntar, ou perguntar a qualquer um de nós: você sempre vigiou o vizinho?
Você fala, eu sempre vi que ele tinha potencial para carregar, né, 1 tonelada, e ele vivia carregando 100 quilos por vez. Então, de repente, o nosso mentor pode dizer a nós mesmos, mas ele carregava de 100 em 100 quilos porque ele tinha um carrinho de mão. E você, enquanto reparava ele, tinha um caminhão estacionado à sua disposição que carregava 40 toneladas. Você, por carregar 1 tonelada por vez, achava que os 100 quilos do seu vizinho eram pouco. E é isso exatamente que a gente tem que mirar. Não são os outros, somos nós. Como é que nós conseguimos conviver com os nossos familiares? Como é que nós enxergamos as transições planetárias? Como é que a gente enxerga a política? Como é que nós consideramos a questão de hábitos e costumes do nosso país? É preciso viver cada vez com mais compreensão, com mais humildade, voltado para dentro de si. Porque eis aí a nossa grande oportunidade que passa nessa encarnação, dia após dia. Pedimos a bênção de nosso Mestre amado Jesus e a licença de vocês para fazermos a prece de encerramento. Doce Rabi da Galileia, Divino Mestre Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de enxergarmos as lições do Espiritismo que nos trazem o roteiro, que conseguem alcançar o nosso coração, Senhor, nos dando a oportunidade de melhorar. Faz de todos nós, todos os dias, Senhor, com o apoio de nossos espíritos protetores, um tanto mais humildes, Senhor, compreendendo a nós mesmos, auxiliando onde formos chamados, com a capacidade que nos concedestes. E sê conosco, Senhor, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja.